Bom, pessoal, nessa aula, como eu tive um probleminha no vídeo, não consegui resolver o problema, eu vou falar aqui uns pontos principais da nossa aula para vocês terem esse vídeo, para que quando vocês precisem, vocês possam acessar. Bom, a gente viu a questão do positivismo hoje, o positivismo que tem como contexto surgimento, Revolução Industrial, além de Revolução Industrial, Seleção Natural de Darwin, e totalmente influenciado por essas questões que articulavam, né, tanto um desenvolvimento de um lado tecnológico quanto um desenvolvimento nas áreas das ciências, um desenvolvimento científico. Então a humanidade, ela acreditava que tinha chegado no seu momento crucial, no seu ápice, né, porque tinha dois momentos fundamentais que estavam acontecendo juntos, né, que era tanto a Revolução Industrial quanto essa seleção natural, essas ideias de Darwin estavam sendo disseminadas. Bom, então tinha esse grande sentimento de um desenvolvimento, né, em diversos sentidos, em diversas áreas. Então isso que a gente viu que era o contexto, isso que a população, as pessoas pensavam no período. Bom, só que tem aspectos negativos desse contexto que eles estavam inseridos. Os aspectos são desigualdade social, havia uma desigualdade muito grande proporcionada pela Revolução Industrial, aquilo tudo que a gente já viu em história, né? A questão da desigualdade. E além dessa desigualdade, como a gente viu em história, né? Desigualdade porque já mudaram as relações de trabalho. Além de terem mudado as relações de trabalho, mudaram também mudaram as relações de trabalho, mudaram o modo de trabalho, né? Um trabalho que era um trabalho muito mais tranquilo, muito menos impositivo, se tornou uma forma de trabalho insalubre, uma forma de trabalho total atrelada ao tempo, né? Antes o trabalhador recebia pela quantidade, agora ele recebe pelo tempo. Cria a máxima do tempo é dinheiro nesse período, né? Porque o tempo tem que produzir o máximo possível naquele tempo. O trabalhador não recebe novamente pela quantidade de produto, mas pelo tempo que ele desenvolveu. Então a gente tem esses aspectos negativos da Revolução Industrial. Ela cria um abismo social, né? Um lado dos mais ricos, esses mais ricos também têm mais poder. De outro lado, os mais pobres, que têm menos poder, menos representatividade, e também são os que mais sofrem no processo, o que vai gerar uma série de estudos. Também a gente vai ver lá na frente com Karl Marx essa parcela da população que está sendo explorada no processo. Bom, então a gente já viu que essa Revolução Industrial tem aspectos positivos, né? Que emprego de máquinas, né, no processo produtivo, o emprego, a modernização nesse processo produtivo. A gente viu também a rapidez dos transportes, né, que a Revolução Industrial vai trazer isso também. E a gente viu também que há esse lado negativo da Revolução Industrial. Prosseguindo, então, o que foi o positivismo? O que foi esse positivismo por Comte, né? Por Augusto Comte, que vai ser o líder máximo, né? O grande expoente do positivismo. Bom, a gente vai ver que ele acredita que a sociedade passaria por 3 estágios. O primeiro é o estado teológico, né? Que a gente conversou. É um estado de percepção baseado no fantástico, né? De justificativas pautadas em divindades, espíritos, deuses, tudo mais. Bom, espíritos, essas coisas. O segundo estágio, a gente está falando de Comte acredita numa sociedade com padrões evolucionistas. Olha, a sociedade, assim como um mundo natural, evoluindo. Então, esse primeiro estado seria o estado mais baixo de evolução, o estado teológico. Pós-estado teológico, a gente vai ver o estado metafísico, né? Que é o estado que o ser humano começa a ter, as pessoas começam a ter o acesso à abstração, sim. E além desse acesso a uma abstração, né? Começa a busca por conceitos, por conceituar as coisas, a realidade articulada aos conceitos. Um exemplo que a gente vê que tá legal na nossa apostila é o seguinte: as pessoas sabem que a planta cresce e que tem uma essência oculta que permite isso. A gente sabe que isso as pessoas, né, no modo geral, no período, não ficam mais só atribuindo a Deus as coisas, as espíritos e a divindade. Elas estão atrás, elas têm uma abstração, elas estão atrás, sim, de respostas racionais. Bom, por último, a gente vai falar que é o estado positivo, que é o estado máximo. O primeiro é o mais baixo, o segundo é o intermediário, o terceiro é o último, o estado positivo. E o que ele quer dizer com esse estado positivo? Esse estado positivo é o estado máximo de evolução. É quando o homem descobre, né, que a natureza, o poder de observação da natureza, lembra que eu falo que ele está muito influenciado por ciências naturais? Ele observa o poder de observação da natureza, de observar, de entender os fenômenos, né?
Saiu daquela fase somente de explicações religiosas, saiu da fase somente de metafísica, né, de abstração, agora consegue articular a observação, a abstração, tudo isso é um estado maior de evolução, né? O homem começa a compreender as coisas como elas funcionam, o homem começa a inserir meios tecnológicos, ele começa a entrar dentro de a manejar a tecnologia. Então esse seria o ponto mais alto, é o estado positivo. Então a gente tem 1, 2, 3 fases da sociedade. A última é o ponto mais alto nesse contexto, beleza? Bom, prosseguindo a partir daí, já que definiu nesses 3 estados teológicos, os 3 estados de evolução, né, de sociedade, eu queria falar para vocês que quando Comte tem essa ideia, né, de 3 estados de evolução, ele tá muito atrelado, né, claro, às ciências naturais, mas eu queria que vocês vissem que surgiu uma ciência disso aí. E ele mesmo, nas suas aulas, ele vai usar um termo que não era usado ainda, que é o termo sociologia. Ou seja, uma ciência para observar a sociedade. Só que o Comte tinha formas muito práticas de observar essa sociedade. Ele não estava preparado para as possíveis diferenças, para a diversidade da sociedade. Ele acreditava que teria um método prático de observação e a gente poderia prever esse futuro. Bom, então vamos retomar aí. O que é esse empirismo de Comte? Esse empirismo é um novo método, que ele é uma nova corrente que vai valorizar o empirismo, o positivismo de Comte, né? Vai valorizar o empirismo. E quem lembra lá atrás, o empirismo é justamente isso que a gente viu no último estado, né? A observação da natureza, a observação das coisas, né? A utilização dos nossos sentidos, o ouvir, o observar, o tatear e o paladar. E a gente vê que, já que ele está muito atrelado ao empirismo, como todo empirista, ele não está muito focado no abstrato, ele não se interessa por abstrato. Então, a máxima importância, já que não tem interesse no abstrato, é comprovar as coisas. Comprovação é o mais importante. Não há um interesse pela origem, né? Aquele interesse do pré-socrático que a gente viu lá atrás. Não há essa busca incessante pela origem das coisas. Não há. Então, tendo em vista que não há essa busca incessante pela origem das coisas, a gente já viu que a metafísica foi excluída desse processo, assim como a metafísica, a gente vai ver que a teologia também é excluída desse processo, né, de Comte, de positivismo, elas são excluídas da análise, e o Comte vai ter algo interessante, ele vai falar que a filosofia não é uma ciência, a filosofia é um método, que é um estudo metodológico das ciências. Então ele traz novas possibilidades de entender isso aí. E como é que nasce essa sociologia, né, por Comte? A gente já viu, né? Ele vai usar esse termo durante uma aula. E ele vai começar a teorizar possíveis padrões de funcionamento da sociedade. Como eu falei que isso é falho, porque não tem como isso se encaixar perfeitamente. Como é que funciona? A sociologia ela deve prever, ela deve descobrir leis que regem o funcionamento. Bom, isso é muito parecido com a física, né? As leis da física. O que rege o funcionamento da física, né? São aquelas leis da física. Então, por conta das leis ele vai fazer algo parecido com as leis da sociologia. Bom, ele acreditava que deveria ter um empenho, né, para descobrir as leis que vão regir o funcionamento dessa sociedade. E esse empenho podia fazer o seguinte, prever o funcionamento da sociedade, né, e antecipar os acontecimentos. Ele fala da sociedade como se fosse algo extremamente previsível, algo de fácil domínio, né? É bem complicado, tendo em vista que a gente conhece da sociedade, né? Tão diversa, tão múltipla. É difícil você prever, né, os acontecimentos e você evitar um determinado acontecimento. Então é isso que o Comte vai buscar. Então ele divide em duas leis, né? Que é uma lei de estática social e a lei de dinâmica social. Bom, a estática social é uma lei que estuda qualquer sociedade, qualquer tempo, qualquer período, ela tem condições próprias. Então, ela vai estudar essas condições em qualquer momento. Em segundo lugar, a lei da dinâmica social é uma lei das condições que explicam o desenvolvimento da sociedade, como a lei dos 3 estados. Bom, só que para essa lei de dinâmica social, ela tem muito a ver
Posso trazer exemplos claros que observa ela, né, de questão de prever, adaptando a acontecimentos do passado. Primeiro estado teológico, a gente pode associar a Igreja Católica, né, no poder. Estado medieval, né, período medieval, estado feudalismo. O segundo estado, começa a abstração, começa a busca por conceitos, e o início dessa abstração a gente pode ter que foi através da Reforma Protestante. Isso vai prosseguir até a Revolução Francesa. E por último, o terceiro estado, trazendo esse método de análise da dinâmica social, teria sido através da Revolução Industrial, que é o ápice, né? O positivismo, o ápice da aplicação das tecnologias, o ápice do desenvolvimento das ciências. Bom, prosseguindo, né? A última grande assunto que a gente abordou na nossa aula foi como que a gente pode como pode se chegar à ordem e progresso. Bom, espero que todo mundo a gente já comentou isso, todo mundo tinha em mente que ordem e progresso eram o que está escrito na nossa bandeira. E como a gente pode chegar a isso? De uma maneira bem simples. Na ideia de Comte, né? Isso deveria ser chegado a partir do momento que a sociedade chegasse ao último estado positivo, e tivesse o pleno domínio dessa ordem, né? Dessa organização e do progresso também, que é o progresso por meio da evolução, da ciência e da intelectualidade. Bom, pessoal, eu queria que vocês tivessem noção que Comte está totalmente, né, baseado nas ciências naturais. Além de ciências naturais, ele também está muito voltado para a questão do evolucionismo, né, das espécies. Olha só, o Darwin aqui mais uma vez presente. Então ele acredita que a sociedade ela também vivenciaria essa evolução aos poucos, e foi isso que a gente viu, né, com essas ideias de Comte. Só que assim, agora a gente viu lá no final da aula, a gente discutiu um pouco sobre a questão de como se chegar a uma ordem em progresso. O que define uma ordem em progresso, né? É difícil. A gente viu que é muito complicado, no sentido social, a gente trazer essas definições, né? A gente não tem esse domínio do que seria essa ordem, como chegar a essa ordem, o que significa o progresso. Em alguns termos, a gente poderia estar vivendo um estado positivo agora, né? Um estado, a parte mais alta. Mas que progresso, né? Se a gente viu que esse estado positivo que foi visto pela Revolução Industrial foi um estado positivo que teve progresso por um lado, um progresso econômico, mas o progresso social não aconteceu, né? As pessoas eram exploradas, as pessoas viviam de um modo insalubre, as pessoas sofreram uma série de problemas. Então, a gente vê que é complicado esses conceitos que o Comte chega a usar aí. Que a sociedade ela não é igual à evolução animal, né? A gente não está evoluindo certinho, a gente não é uma receita de bolo, né, que possa se enquadrar na nossa evolução, e não necessariamente a gente está evoluindo seguindo essas bases. A gente vê essas dificuldades, né, de entrar nesse pensamento de Comte. Bom, então eu termino aqui falando sobre essa questão da ordem do progresso, essa dificuldade de entrar nessa ordem, o que significa essa ordem, o que significa esse progresso, e essa dificuldade também desse método de Comte, né, de evolução de sociedade, porque a gente vê hoje em dia, a gente não acredita que a sociedade esteja tão evoluída, né, e segundo os pressupostos de Comte, a gente já deveria ter chegado ao estado positivo. E, né, que estado positivo é esse? Bom, pessoal, então, já que a gente teve problema com o vídeo, termino aqui falando os pontos principais da nossa aula. Até a próxima!